Bom dia, meus queridos. Estou aqui hoje para apresentar Dose de Esperança. E quero fazê-lo baseado no versículo 1 do capítulo 2 do profeta Abacuque, que diz assim: Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. E o começo do versículo 2 diz assim: E o Senhor lhe respondeu. Na minha vida de professor de EBD, há algumas aulas que ficam marcadas por acontecimentos dentro da própria dinâmica da aula. Há uns 20 anos atrás, estava eu dando uma aula sobre Abacuque, já havia falado do questionamento inicial dele diante de Deus e a resposta de Deus, e um segundo questionamento dele, e aí chegamos a este ponto em que ele se senta para ouvir Deus falar. E aí no começo da aula fiz a seguinte pergunta: você, meu irmão, já peticionou a Deus e sentou e esperou Deus falar? E aí com alegria eu vi a irmã Maria Gil, para nós a querida tia Nina, levantar-se e dar-se um testemunho muito bonito de que ela tinha uma diferença lá com um dos seus genros e que ela queria que Deus lhe desse a oportunidade de poder consertar aquilo. Então ela orou para que Deus providenciasse uma ocasião em que ela pudesse conversar e acertar. O seu testemunho foi brilhante, foi emocionante e aquilo causou uma comoção na classe. Foi uma coisa tão gostosa que os demais irmãos se sentiram incentivados a também darem seus testemunhos. Foi uma das aulas em que a minha estrutura de ensino não foi utilizada, porque eu, em vez de ensinar, eu aprendi com os meus irmãos. Ficou tão marcada na minha vida que esse versículo me traz sempre essa reflexão de que olhamos para Deus, questionamos Deus, reclamamos, mas não sentamos e esperamos Deus responder. E Deus vai responder ao profeta aqui no versículo 4 do capítulo 2, quando ele diz: o justo viverá pela fé. Nós fomos justificados em Cristo Jesus e por isso nós temos que viver pela fé. Nesta época em que nós estamos vivendo de dificuldades, de isolamento, de doença, de pandemia, que nós tenhamos esta consciência de que, justificados por Deus, nós temos que ter fé que Ele cuida de nós, para que nós cheguemos à mesma conclusão que o profeta chegou no versículo 17 do capítulo 3, quando ele diz assim: ainda mesmo que a figueira não floresça, e não havendo uva nas videiras, mesmo faltando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Esse tem que ser o nosso desejo, meus irmãos, como esperança de que Deus cuida de nós. Termos a consciência de que podemos questionar e peticionar a Deus querendo saber o porquê de determinadas coisas, mas temos que sentar e esperar para que Deus responda. E Ele sempre vai nos dizer: você foi justificado e por isso deve viver pela fé. E eu tenho consciência de que em qualquer circunstância, por mais que sejam as dificuldades, nós temos que exultar, que o Deus é o Deus da nossa salvação. Que Deus nos abençoe. Amém.